Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou a professora Cintia Pinho e vamos dar aqui continuidade à elaboração do nosso site, que nós estávamos na última aula. Então, na última aula nós estávamos falando sobre CSS, tá? Então, eu estava mostrando para vocês os tipos de CSS. Então, nós já vimos o CSS inline, que é formatado dentro de cada tag, né, do HTML. Nós estamos vendo agora, eu passei para vocês semana passada, o CSS interno, que é aquele CSS que fica dentro do cabeçalho do HTML. Então, ele vai ficar dentro do head, né, lá do HTML. E hoje, o intuito é mostrar para vocês o que é mais comum de ser utilizado, e é o que a gente vai usar depois, o tempo todo, que é o CSS externo. Então, vocês devem perguntar, professora, se usa mais esse, por que mostrar esses outros dois? Porque vai ter vários momentos que vocês vão fazer pesquisas, né, na internet, vocês vão ver que eles, para explicar, às vezes, algum conteúdo mais rapidamente, é utilizado comumente o CSS interno, para mostrar dentro de da própria página HTML o que aquele efeito faz. E às vezes a gente pode encontrar também o CSS inline. Então, assim, eles são usados em casos mais atípicos, mas na hora de desenvolvimento de um site mesmo, do zero, né, um site comercial, é sempre o CSS externo, que é o que vai utilizar, e é isso que eu vou mostrar hoje para vocês, tá bom? Então, como sempre, nós vamos usar aqui como base o site do W3 Schools. Então, tem aqui a parte do CSS, né? Então, tenho desde o início, ó, explicando, né, o CSS, aí tem uma introduçãozinha, né, falando sobre o uso dele, o que é, né, o CSS, isso nós já conversamos, né, inclusive sobre isso na semana passada, tá? Então, aqui eu não vou ficar voltando muito, né, então aqui também fala da sintaxe, como que eu tenho que utilizar, colocar o nome do seletor, abrir chaves, fechar chaves, colocar qual que é a propriedade e o valor. Se eu for colocando vários itens, eu vou separando por ponto e vírgula. Cada vez que eu termino de colocar uma declaração, né, aqui no CSS, eu vou separando por ponto e vírgula. E isso daqui nós já fizemos, né, na semana passada. Agora, nós vamos falar sobre o CSS externo, tá? Que ele vai ser criado dentro de uma outra página HTML. Bom, então aqui dentro, né, do W3 Schools, que é o site que a gente vai usar para consultar, para tirar as nossas dúvidas, onde que vocês podem achar essas três sintaxes? Aqui em How To, né? Então, ele dá os exemplos dos três CSS que eu estou passando para vocês. O primeiro é o externo, que é o que a gente vai fazer agora. E os outros é o que nós já vimos, tá? Então, a aula passada nós vimos o CSS interno, que é aquele que fica aqui, ó, dentro do body, tá? Então, ele fica dentro do cabeçalho, tá? Dentro do head. Então, tá aqui, ó, a tag style, que ela fica dentro do cabeçalho. Nós vimos o inline, que ele vai ficar dentro de cada tag separadamente, né? É pouquíssimo utilizado essa forma aqui. E hoje nós vamos ver o externo, tá? Que é o CSS mais comum, que é o que nós vamos utilizar daqui em diante. Então, o CSS externo, ele fica com o link do endereço do CSS no cabeçalho também. Mas aí eu só tenho o link do local aonde está o meu arquivo CSS, tá? Então, aqui, ó, tem, quando vocês clicam aqui em Try It Yourself, ele mostra, né, a formatação, que ele tá aqui, ó, só que eu não consigo ver essa formatação aqui especificamente, por quê? Né? Porque eu sei que ela tá dentro de uma outra página. Que página? Uma página chamada mystyle.css. Então, é dentro dessa página que vai ficar todas as configurações de CSS, que é o que está fazendo esse fundo ficar azul, esse H1 aqui tem um tom de azul mais escuro, estão aqui. Então, eu não tenho acesso a isso dentro do próprio arquivo HTML, tá? Então, ele fica dentro de um outro arquivo. Qual arquivo? Esse daqui, ó, o mystyle.css. Então, aqui, ó, uma cor de fundo azul, o H1 com uma cor azul também e uma margem à esquerda
de 20 pixels. Essa é a formatação, só que aqui a gente não consegue ver porque ele está dentro de outra página. É assim que nós vamos utilizar. Então, ele não vai ficar todo o código misturado aqui junto com HTML. Então, HTML a partir de agora vai ser uma página, um arquivo, e o CSS vai ser um arquivo diferente, por uma questão de organização, tá? Então, é bem melhor trabalhar com o CSS estando em outra página. Vamos lá, então, fazer isso. Então, a primeira coisa, vamos abrir o nosso Sublime, certo? Então, vou abrir aqui o programa que nós estamos utilizando. Ele sempre abre aqui na última codificação, como vocês sabem. Para continuar, tem que vir aqui em File, Open Folder, né? Onde você vai encontrar a pasta, onde está. Então, o meu aqui, ó, tá dentro de uma pasta chamada Site Video. E aí, aqui, primeiro site, que é o que a gente vai utilizar. Eu fecho o que tiver embaixo. E aí, é esse daqui que nós paramos, né, na última aula que eu estava com vocês. Então, se eu entrar aqui nessa mesma pasta, que está na minha área de trabalho, tá aqui, ó, isso daqui é o que eu tô fazendo com outra turma. Então, eu venho aqui, ó, abro a pasta, dou 2 cliques na minha index, ele vai abrir no meu navegador aqui no Mozilla, o que nós tínhamos feito na aula passada, tá? Então, aqui a gente vai incluir mais algumas coisas. Então, por enquanto, eu estou falando para vocês dos conceitos básicos, mas para vocês entenderem mesmo o que é o CSS, o que é o HTML, o que são todos esses elementos, para que a gente, de fato, depois faça um site completo, vocês consigam mais livremente fazer tudo isso, sem ter, de fato, um professor ali explicando detalhadamente como fazer, porque vocês vão saber consultar e vão saber o que é cada coisa, tá? Então, vamos lá. Aí, vamos fazer, a primeira coisa que nós vamos fazer nesse arquivo, eu vou descartar esse CSS que foi feito aqui, ó, ele foi feito dentro do nosso cabeçalho, ó, vou minimizar aqui o cabeçalho, ele está minimizado, né, aqui a nossa estrutura básica do HTML, então eu tenho aqui o meu cabeçalho, eu tenho o meu corpo e o HTML. Então, eu vou abrir aqui o meu cabeçalho. Por que eu consigo fechar e abrir? Porque o meu código está identado, né? Aqui, como eu sempre falei para vocês, para deixar esse código identado, tudo bonitinho, fica mais fácil da gente ter o controle, ó. De forma, se eu quiser fechar essa tag style, eu também consigo, tá? Por quê? Porque ela está identada, tudo que tem dentro dela foi dado um tab aqui e ele está em outra direção, e eu consigo minimizar, às vezes, para conseguir visualizar se a estrutura do meu site está ok. Então, tudo isso que nós fizemos aqui, ele não vai ficar mais aqui, tá? Nós vamos tirar e vamos colocar numa outra página específica para CSS. Então, como que eu crio uma página específica para CSS? A primeira coisa, eu vou criar uma pasta para organizar isso. Então, eu vou vir aqui na pasta onde está o meu site, que é o primeiro site, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em nova pasta, e vou criar uma pasta aqui chamada CSS. Então, todos os meus arquivos do tipo CSS estarão aqui dentro dessa pasta, assim como todas as imagens que eu utilizo ficam aqui também, tá? Então, ó, vou colocar aqui dentro dessa pasta CSS o meu arquivo. Então, ok, já criei a pasta, ela já apareceu aqui. Então, eu vou vir aqui em File, New File, estou criando um novo arquivo. Esse arquivo não é mais HTML, então eu tenho que vir aqui em File, Save As, e vou escolher a primeira coisa, o tipo de arquivo. Então, que tipo de arquivo é esse? É um tipo de arquivo CSS agora, tá? Até então a gente estava utilizando o HTML, agora é CSS. Só que eu vou salvar, não vou salvar ele aqui na pasta, direto no primeiro site. A única coisa que fica dentro aqui, direto, é a própria index, tá? O CSS a gente vai colocar aqui, ó, dentro dessa pasta. Então, entrei na pasta CSS, e a gente costuma chamar os arquivos básicos, né, de CSS de style, tá? Então, vamos colocar aqui style.css, se quiser colocar em português, pode colocar estilo.css, não tem problema, tá? Aqui não é como aqui no início que a gente tem que chamar o arquivo HTML de index, tá? Aqui não tem problema eu colocar o nome que eu quiser no CSS, mas existe um padrão, né, daqui dos criadores de site, que é colocar ou style ou estilo para aquele CSS básico,
da minha página. Então, aqui, ó, estilo.css está dentro da pasta, é um arquivo do tipo CSS também, e aí eu salvo. A partir desse momento, o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo o código da página que eu já tinha feito na semana passada com vocês. Vou dar um Ctrl X, ó, vou recortar daqui e vou colar ele aqui dentro do CSS. Aqui, ó, ele veio, a única coisa que eu vou arrumar, ó, que eu vou deixar tudo pra cá, essa questão da indentação, uma questão de organização mesmo, ó. Então, ó, vou colocar aqui, fechou as chaves. Ele tá muito longe lá também, não vai interferir em nada no código, é só uma questão de organizar para visualização de tudo, tá? Aqui fica mais fácil da gente visualizar e fazer as correções necessárias que eu quiser. Então, aqui, ó, o que nós fizemos por enquanto? Colocamos uma cor de fundo, colocamos um H1, a mesma formatação para H1 e para H2, formatamos o nosso parágrafo, formatamos a nossa lista, né? Lista que é filha, né, de UL, e formatamos a nossa figura para ela ficar centralizada. Então, só isso. Eu vou salvar esse arquivo estilo, eu vou apagar essa tag style daqui, que ela não vai ter mais, e aí o que vai acontecer com a minha página? Vou salvar, ó, o meu head, o meu body, eu vou abrir aqui, ó, ele tá minimizado, tá vendo? Porque eu não tô mexendo com ele agora eu abri. Quando eu salvo essas alterações, o que vai acontecer com a minha página? Ela vai perder toda a formatação, ó. Perdi todo o CSS. E agora, né? O que eu faço? A única marcação que eu tenho aqui é o que é H1 e o que é H2, que eu consigo visualizar facilmente, né? Consigo saber que isso aqui é uma lista também, mas cadê as minhas formatações, né? Elas foram para outra página. Então, o que eu preciso fazer nesse momento? Eu preciso colocar todo esse CSS que eu criei nessa página, estilo CSS, eu preciso endereçar ele aqui. Essa página index.html, ela tem que saber que essa outra página estilo aqui, ela existe, porque até então as duas estão sem relação alguma. Então, como que eu aviso para essa página index.html que ela vai ter que vir aqui buscar o estilo? Então, também é dentro do nosso cabeçalho, do nosso head aqui, ó. Então, eu vou dar um Enter. E aí, a tag que é utilizada para isso é uma tag chamada link. Na hora que eu busco essa tag aqui pelo próprio HTML, ou pelo próprio Sublime, ele vem completinho, tá? Então, eu coloco o link, eu dou 2 cliques, ele já busca aqui, ó, Hell Style Sheet, o type, né, do arquivo, que é um CSS, e aí ele só fica esperando eu dizer o caminho. Esse href aqui é o caminho de onde eu estou. Professor, eu não vou lembrar disso, não tem problema. Tá aqui, ó, tá aqui. Vocês vão pesquisar aqui, ó, CSS, how to. Então, como que vocês vão fazer isso, né? Como fazer? Então, tem as 3 formas, como eu mostrei. Externo, interno e inline. E aí, aqui tem como que faz. Então, é link, rel, style sheet, né? E aí, aqui, o caminho do arquivo. Então, vou colocar o caminho do arquivo aqui, tá? Que ele só incluiu esse text, que é o próprio padrão aqui do Sublime. Então, deixem ele aqui para especificar que é realmente um CSS. E aí, vamos dizer para esse HTML qual é o caminho desse arquivo. Então, se eu estou aqui nessa pasta, ó, eu estou dentro do site aqui, ó, primeiro site. Então, para ele achar o CSS, ele vai ter que entrar dentro dessa pasta CSS e pegar esse arquivo aqui. É exatamente isso que eu vou fazer, ó. Entra na pasta CSS e pega o arquivo estilo.css. Só isso. E salva. Salvei o arquivo. Eu venho aqui, aperto F5, prontinho, montou toda a formatação. O que eu consigo chegar à conclusão com isso? Eu consigo chegar à conclusão que é a mesma coisa, né? O CSS interno é a mesma coisa que o CSS externo. Contudo, a minha página ela fica muito mais elegante aqui, porque eu não fico misturando 2 códigos diferentes. Então, codificação, que é CSS, está
no arquivo que é do tipo CSS, codificação que é HTML, fica aqui. Então, cada um no seu quadrado, tá? Cada um no seu local. Então, esse é o nosso objetivo, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro essa questão aí para vocês do CSS externo, que era o tema dessa aula. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? Eu vou começar a aplicar mais alguns estilos diferentes aqui com vocês, né? Mais alguns estilos básicos, né? Que eu preciso, então, como colocar um link dentro de um site, né? Trabalhar melhor essa questão das listas. Então, a gente vai seguindo lá o W3 Schools para ficar mais fácil, porque vocês têm material de consulta e, ao mesmo tempo, vocês estão vendo como tudo isso é feito, tá? Então, até a próxima aula.